Pelo sinal da Santa Cruz, vai Deus nosso Senhor, dos nossos inimigos, Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Que a paz de nosso Senhor Jesus Cristo, o amor de Maria Santíssima e o fogo do Espírito Santo esteja com vocês, meus irmãos e minhas irmãs, nesse dia 9 de fevereiro de 2026. Seja bem-vindo, meu irmão, seja bem-vindo, minha irmã, a esse canal, a qual fazemos a leitura diária da Palavra de Deus. Hoje o capítulo 4 da Carta de São Paulo aos Romanos. Já deixa separado aí, irmão, irmã, na sua Bíblia, para estar acompanhando comigo essa leitura. E eu também peço que você curta, comente, compartilhe, ative o sininho para receber as notificações desse canal. Também convide mais pessoas para serem edificadas pela Palavra de Deus. E já também vamos clamar sobre nós, sobre esse momento com a palavra, a presença do Espírito Santo. Pedir que o Espírito Santo nos conduza, nos dê sabedoria, nos dê entendimento, para que a graça de Deus aconteça em nossa vida. Vinde, Espírito Santo, e enchei os corações de vossos fiéis, e acendei neles o fogo do vosso amor. Enviai o vosso Espírito, e tudo será criado, e renovareis a face da terra. Oremos. Ó Deus, que instruísse os corações de vossos fiéis, com a luz do Espírito Santo, fazer que apreciemos retamente todas as coisas, segundo o mesmo Espírito, e gozemos sempre da sua consolação, por Cristo Senhor nosso. Amém. Carta de São Paulo aos Romanos, capítulo 4. Que vantagem diremos, pois, que conseguiu Abraão, nosso pai segundo a carne? Porque se Abraão foi justificado em virtude de sua observância, tem de que se gloriar, mas não diante de Deus. Ora, que diz a Escritura? Abraão creu em Deus e isso lhe foi imputado em conta de justiça. Ora, o salário não é gratificação, mas uma dívida ao trabalhador. Mas aquele que sem obra alguma crê naquele que justifica o ímpio, a sua fé lhe é imputada em conta de justiça. É assim que Davi proclama: bem-aventurado o homem a quem Deus atribuiu justiça independentemente das obras. Bem-aventurados aqueles cujas iniquidades foram perdoadas e cujos pecados foram cobertos. Bem-aventurado o homem a qual o Senhor não imputou o seu pecado. Essas bem-aventuranças é somente para os circuncisos ou também para os incircuncisos? Dizemos com efeito que a fé foi imputada a Abraão em conta de justiça? Quando lhe foi ela imputada? Depois ou antes de sua circuncisão? Não depois, mas antes de ser circuncidado, depois de que recebeu o sinal da circuncisão, como selo da justiça que tinha obtido pela fé antes de ser circuncidado, e assim se tornou o pai de todos os incircuncisos que creem, a fim de que também a estes seja imputada a justiça. Pai também dos incircuncisos, que não só trazem o sinal, mas que acompanham as pegadas da fé que nosso pai Abraão possuía antes de ser circuncidado. Com efeito, não foi em virtude da lei que a promessa de herdar o mundo foi feita a Abraão ou a sua posteridade, mas em virtude da justiça da fé. Porque se a herança é reservada aos observadores da lei, a fé já não tem razão de ser e a promessa fica sem valor. Porquanto a lei produz a ira, e onde não existe lei, não há transgressão. Logo, é pela fé que alguém se torna herdeiro. Portanto, gratuitamente, e a promessa é assegurada a toda a posteridade de Abraão, não somente aos que procedem da lei, mas também aos que possuem a fé de Abraão, que é pai de todos nós. Em verdade, está escrito: eu te constituí pai de muitas nações. Nosso pai, portanto, diante dos olhos daquele em quem acreditou, o Deus que dá vida aos mortos e chama à existência as coisas que estão no nada,
esperando contra toda esperança. Abraão teve fé e se tornou pai de muitas nações, segundo o que lhe fora dito: assim será a tua descendência. Não vacilou na fé, embora reconhecendo o seu próprio corpo sem vigor, pois tinha quase 100 anos, e o seio de Sara igualmente amortecido. Ante a promessa de Deus, não vacilou, não desconfiou, mas conservou-se forte na fé e deu glória a Deus. Estava plenamente convencido de que Deus era poderoso para cumprir o que prometera. Eis porque sua fé lhe foi contada como justiça. Ora, não é só para ele que está escrito que a fé lhe foi imputada em conta de justiça. É também para nós, pois a nossa fé deve ser-nos imputada igualmente, porque cremos naquele que dos mortos ressuscitou, Jesus Cristo, nosso Senhor, o qual foi entregue por nossos pecados e ressuscitado para nossa justificação. Palavra do Senhor, graças a Deus. Deus abençoe, meu irmão. Deus abençoe, minha irmã. Pai do Filho e do Espírito Santo. Amém.